bom dia, queridos. Graças a Deus. Mais um dia começando, mais um mês começando, mais uma semana começando, e o Senhor tem estado ao nosso lado. Esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, que é bondoso demais. Deus é bom. Todo tempo Ele é bom. E é a Ele que eu convido você que está nos acompanhando a orarmos agora, falarmos com Ele. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, por este ar que nós respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família, ó Deus. Obrigado, ó Pai. E nesse dia, ó Pai, eu coloco em Tuas mãos a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando também, ó Pai. Coloque em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Deus. Que seja, ó Pai, repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de culpa, de rancor, de ódio, todo espírito de inveja, de mentira, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, esta é a oração que eu faço neste dia, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Ainda sobre ministrações devocionais sobre o livro de Mateus, hoje o assunto que eu quero falar é Jesus inicia seu ministério na Galileia. Nós vamos trabalhar no texto Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 17, e o que eu quero usar para fazer a abertura do devocional é Mateus 4,16, que diz o seguinte: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Amém? Então, em Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao 17, descreve ali o início do ministério público de Jesus na Galiléia, logo após, imediatamente, a prisão de João Batista. A mudança de Jesus para Cafarnaum cumpre a profecia de Isaías, destacando o papel messiânico de Jesus como a luz para aqueles que vivem em trevas, particularmente em uma região marcada pela diversidade e pela presença dos gentios. Então essa passagem enfatiza a continuidade entre o ministério de João Batista e o de Jesus. Mas aqui com Jesus adotando a mesma mensagem de arrependimento que foi proclamada anteriormente por João. Então a proclamação, o reino dos céus está próximo, marca um momento decisivo, anunciando a inauguração de uma nova era na história da salvação. Então aqui Jesus traz uma mensagem de esperança e transformação, chamando as pessoas para uma mudança radical de mente e de coração, em resposta à proximidade do reino de Deus, que estava chegando naquele momento, através da pessoa de Jesus. Então, em cima dessa, vamos dizer assim, exegese do texto que nós fizemos agora, eu quero tratar 4 pontos com vocês. O primeiro ponto é o cumprimento da profecia. Então, aí vem nesse cumprimento da profecia vem a mudança para Cafarnaum. Então aí tem a discussão estratégica da mudança de Jesus para Cafarnaum e qual foi a sua importância geográfica para aquela região e espiritual na vida das pessoas que iriam segui-lo. E tudo isso, esse cumprimento da profecia foi a profecia de Isaías, que explora como a mudança de Jesus cumpre essa profecia. Então o texto mostra como é cumprida essa profecia. Destaca o papel de Jesus como a luz para as nações, nesse sentido direto, né? Então,
E quando fala-se no texto de Jesus, a luz nas trevas que raiou, que surgiu, que apareceu, reflete sobre o significado de Jesus ser a grande luz para aqueles que viviam nas trevas espirituais. Eu e você, antes de aceitarmos Jesus, como é que era a nossa vida? Era diferente da que é hoje? Claro que era. Segundo ponto é a mensagem do arrependimento. Ontem à noite, nós estávamos ali em Tubarão, na igreja de Tubarão, levando uma mensagem à noite. Eu falei da conversão, o sentido da conversão. E usei um exemplo, como eu já usei aqui outro exemplo, na Ordem Unida Militar, Pachando. Como eu fui instrutor muitos anos na Marinha, então eu dava aula de Ordem Unida, às vezes, para algumas turmas, né? E um dos movimentos é conversão pelo centro, onde o militar marchando, ele faz a conversão e retorna 180 graus. Ele muda o sentido para 180 graus. Então, conversão é mudar de rumo. Então, a mensagem do arrependimento, chamado arrependimento, discute justamente isso aí. A mensagem do arrependimento de Jesus, que fez com que aquelas pessoas fizessem uma conversão na sua vida. Mudasse 180 graus. Estavam indo na direção errada e voltaram. Então, dentro da mensagem do arrependimento, nós temos a continuidade do ministério de Jesus, imediatamente a prisão de João Batista. Então, Mateus 4,17 aborda justamente a continuidade com João Batista. Jesus, ele imediatamente, após a prisão de João Batista, ele muda para Cafarnaum e começa o seu grande ministério. Ministério que começou ali e continua até hoje. Então, que até hoje a mensagem de arrependimento ecoa no coração das pessoas. Então, nós temos nesse momento o chamado ao arrependimento para aquelas pessoas que seguiam a Jesus. Arrependei-vos, a mensagem que foi dita anteriormente por João Batista, arrependei-vos. Jesus também chega com essa mensagem, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus está próximo. E Jesus traz a explicação. O que significa o reino dos céus está próximo e a sua relevância para o público da sua época, o público contemporâneo da sua época, que o seguia. Então, Jesus, algumas vezes, nós vamos ver aqui mais adiante, em outros devocionais, Jesus anunciando o reino dos céus e trazendo parábolas para ensinar aquele povo acerca do reino dos céus, coisas que eles nunca tinham ouvido. Eles iam ouvir a partir de Jesus no seu ministério terreno, ensinando sobre o reino dos céus. E o interessante aqui nisso tudo, o terceiro ponto que eu quero falar é sobre a resposta ao chamado de Jesus. Então, primeira coisa é o reconhecimento da luz. Então, aqui nós temos, no reconhecimento, vem com encorajamento, né, dos ouvintes. Então, a palavra nos ensina que Jesus encoraja os ouvintes a reconhecer Ele como a luz em suas próprias vidas e situações. Assim como nós identificamos hoje. A nossa mudança de vida é porque nós reconhecemos em Jesus a divindade que torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Reconhecemos em Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso traz aquela transformação pessoal. E quando a gente fala da transformação pessoal, é a discussão com como o verdadeiro arrependimento leva a uma transformação de vida e um novo começo. Então, o arrependimento gera uma conversão, mudança de rumo. E isso chega ao quarto e último ponto, que é o impacto do ministério de Jesus.
Então ali causou uma mudança para as pessoas que o seguiam, que o ouviam de perto, principalmente os discípulos, teve uma mudança social e espiritual. Então Jesus, em nossas vidas, ele causa aquela mudança social e espiritual. Mas como assim, pastor, social? Aquilo que você fazia na sociedade, você não faz mais. As pessoas muitas das vezes viam você andando embriagado na rua, não vê mais. As pessoas viam vocês indo a determinados lugares que você não vai mais. As pessoas viam você andando com determinadas pessoas que hoje você não anda mais. Então a mudança social e a mudança espiritual é a sua aproximação com Deus, com Jesus, a busca pelo conhecimento espiritual através da Bíblia. Então vem a mudança social e espiritual. Então isso é para todos, é uma boa nova para todos. É uma mudança de vida para todos. Então, quando a gente fala de boas novas para todos, destaca a universalidade da mensagem de Jesus e como ela se estende a todas as pessoas. E esse chamado a essas pessoas, essa mensagem que tem a sua universalidade, reflete justamente no chamado contínuo. O nosso chamado tem que ser renovado diariamente. Ou seja, a própria palavra, o próprio conhecimento acerca de Jesus nos encoraja. A palavra encoraja os ouvintes a levar adiante o chamado, a mensagem de Jesus. Jesus fala assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. E ela mesma testifica de mim. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra, ela nos encoraja. É a palavra que atesta de Jesus, de Deus, que traz essa mudança social e espiritual. E hoje nós temos acesso a ela através do Novo Testamento, principalmente, através do impacto do ministério de Jesus. Houve o cumprimento da profecia acerca do Messias em Cristo Jesus. Então, o que o Antigo Testamento falava do Messias se cumpriu em Cristo Jesus. E isso causou esse grande impacto. E o impacto do ministério de Jesus foi justamente para transformar esse impacto. Que impacto foi esse? Transformação de vidas ali. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, que o início do ministério de Jesus na Galileia é um momento de grande significado na vida das pessoas, e um significado prático, por causa da mudança de vida social e espiritual. E ao se cumprir a profecia de Isaías, Jesus não apenas se estabelece como a luz prometida nas trevas, mas também inaugura uma nova era no relacionamento de Deus com a humanidade. O seu chamado ao arrependimento, o chamado de Jesus ao arrependimento e o anúncio da proximidade do reino dos céus são fundamentais para entendermos a missão de Jesus aqui na terra. Missão essa que nos atingiu. E como seguidores de Cristo hoje, nós somos chamados a refletir sobre nossa resposta a esse anúncio. Que anúncio? Do reino dos céus. Como é que nós estamos vivendo, nos preparando para morarmos no céu? O arrependimento é mais do que um ato pontual. Ele é um processo contínuo de transformação e renovação diariamente. Diariamente somos transformados. E ao reconhecermos Jesus como a luz de nossas vidas, nós somos desafiados a abandonar as trevas do pecado e também da ignorância e a viver de acordo com os princípios do reino. Onde nós encontramos, pastor, os princípios do reino? Aqui, nos textos sagrados, na palavra de Deus. Então, que a mensagem de Jesus na Galileia ressoe em nossos corações e mentes,
nos inspire a viver vidas que refletem Jesus, o amor de Deus. Amém? Queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te dê uma semana alegre, abençoada e próspera. Te dê um mês alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Amém.